Érico, o deputado Padre Tom, o impacto que isso cria. Então, dos índios tupinambás. Portanto, nós temos que reforçar esse discurso. Eu queria consultar os parlamentares, se eu concedo a palavra aos 3 inscritos só, e depois a mesa faz suas considerações. Então, doutor Alain Titornelli, presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública. 3 minutos. Obrigado. Queria parabenizar essa comissão na pessoa do deputado Domingos Dutra e do deputado Jean Willis por terem a preocupação de trazer para essa casa esse debate que é muito importante para o país. E dizer que a advocacia pública é parceira aí dos pleitos da Defensoria Pública, principalmente o doutor Gabriel, o doutor Ramon, a gente tem sempre conversado referente aos problemas da Defensoria Pública e da advocacia pública, mas naturalmente que a gente tem consciência que os problemas da Defensoria Pública nesse momento são muito maiores que a advocacia pública. E como lembrado pelo Defensor Público Geral, Ramon, entendeu? A Constituição de 88, ela fez uma divisão entre os poderes de uma maneira mais distinta, mais ampla. Na organização dos poderes, ela incluiu o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e as funções essenciais da Justiça. E entre as funções essenciais da Justiça, a gente tem a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e Privada e o Ministério Público. E quando o Constituinte quis fazer, incluiu na organização dos poderes as funções essenciais da Justiça, quis criar órgãos e instituições que pudessem ajudar no equilíbrio do país, na prestação jurisdicional célere, justa e eficaz. Ocorre que, por motivos outros que naturais do processo político, a autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário e do Ministério Público vieram muito antes da autonomia financeira da Defensoria e da Advocacia Pública. E a autonomia administrativa e financeira tem permitido ao Poder Judiciário e ao Ministério Público ter uma estrutura muito mais avançada que os outros órgãos que devem fazer a prestação jurisdicional. A gente tem como exemplo, cada juiz ou membro do Ministério Público tem cerca de 18 servidores para cada membro do Ministério Público ou para cada magistrado. No caso da Defensoria, um pouco acima de 1, mas também pelo déficit de defensores, obviamente, existente, né? E na Advocacia Pública também a gente não tem quase 1 servidor para cada membro da Advocacia Pública. Então, eu queria reforçar a necessidade dessas 2 PECs da Defensoria referente à autonomia administrativa e financeira, que é a PEC 98 e a PEC 82 de 2011, uma tramitando na Câmara, outra tramitando no Senado. A PEC 452 também tratando de tema similar em relação à advocacia pública, elas são necessárias para a gente corrigir essas distorções. E eu queria lembrar aos novos deputados, infelizmente o deputado Maurício Teixeira saiu, que o deputado Maurício Teixeira ele é o coordenador da Frente Parlamentar Mista em defesa dos TRFs, que é a PEC 544, em defesa da criação do TRF da Bahia, Minas Gerais, Paraná e Amazonas. E eu queria dizer que toda vez onde houver uma preocupação com a prestação jurisdicional, a gente tem que ter uma preocupação mais ampla, não só com o Poder Judiciário, mas também com a Defensoria Pública, com a Advocacia Pública. Por quê? Se você só estrutura um órgão, o ralo da justiça vai parar em algum lugar, entendeu? Não adianta, entendeu? É um sistema único, entendeu? De um órgão que tem o órgão acusador, o órgão defensor e o órgão julgador. É necessário haver uma isonomia de prerrogativa, de remuneração administrativa e de estrutura entre esses órgãos. Enquanto a gente não alcançar essa isonomia, infelizmente, a gente ainda vai ter uma prestação jurisdicional capenga, entendeu? A realidade é essa, capenga, entendeu? E a gente pode ainda fazer como exemplo os 3 pactos republicanos que foram assinados e em nenhum momento se concretizou nada no que tange ao aumento do número de defensores, a criação de uma carreira de apoio para a defensoria e assim também para a advocacia pública. Então a gente tem que evoluir e essa Câmara tem que entender que quando houver uma discussão de aumento do número de juízes, tem que estar incluso também o aumento dos números de defensores e de advogados públicos. Por quê? A autonomia financeira do judiciário permite que ele vá na frente, que o coelho corra na frente.
Só que nem sempre a gente vai acompanhar esse coelho e quem vai sair prejudicado vai ser toda a população brasileira. Então, estou fazendo aqui um alerta para toda vez que houver, se possível, o trâmite de uma proposta legislativa nesse sentido, que os nobres deputados olhem também para a Defensoria Pública e da Advocacia Pública. Muito obrigado pela paciência, nobre deputado. Obrigado, doutor Alain. Eu concedo a palavra ao doutor Marcos Luiz Silva, que é da ANAUI, ANAUNI, Associação Nacional da Advocacia da União, do Advogado da União. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o deputado Domingos Dutra pela condução dos trabalhos, o deputado Jean Willis pela iniciativa, os colegas da Defensoria Pública, da ANADEF, por terem